Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar estava pesado na sala de aula, impregnado com o cheiro do quadro negro e da madeira velha das carteiras. Os raios do sol da tarde filtravam-se pelas persianas, projetando faixas luminosas no chão empoeirado. A senhora Lefebvre, professora há mais de 20 anos, sempre amara a ordem e a disciplina, mas também nutria um ressentimento silencioso por certos alunos, especialmente aqueles que considerava muito diferentes. Hoje seu olhar estava fixo em Malik, um aluno negro de semblante calmo e concentrado. Desde o início do ano, ela o subestimava, corrigindo-o com severidade desproporcional e, por vezes, murmurando comentários condescendentes. Mas desta vez ela decidirá ir além, humilhá-lo publicamente diante de toda a turma. Malik, disse ela com a voz gélida, talvez você devesse reler o capítulo. Ou você realmente acha que consegue entender alguma coisa sem ajuda? Um silêncio pesado se instalou. Os outros alunos baixaram os olhos, alguns tensos, outros frustrados ao presenciarem a injustiça. Malik permaneceu imóvel. Seu olhar, longe de ser intimidado, era desconcertantemente sereno. Ele conhecia as armadilhas da senhora Lefebvre e sabia que sua compostura seria sua melhor arma. Mas a senhora Lefebvre, em sua arrogância, não fazia ideia de que suas ações teriam um efeito contrário. O que ela pensava ser um simples momento de controle e poder logo se tornaria o início de uma humilhação que ela não havia previsto. Um lapso de julgamento, um momento de racismo velado, e todo o seu mundo desmoronaria diante de seus alunos, revelando sua verdadeira face a todos. E naquele silêncio tenso Malik se preparou, não para se submeter, mas para revelar, de uma forma que a senhora Lefebvre jamais esqueceria, que subestimar alguém por causa da cor da pele pode ser muito custoso. A sala estava em silêncio, tensa como uma corda prestes a se romper. Malik ergueu a mão lentamente, com calma, com aquele sorriso discreto que não demonstrava medo. A senhora Lefebvre franziu a testa, pronta para interrompê-lo, certa de que poderia encerrar aquela aula à sua maneira. Sim, Malik, disse ela em tom condescendente. Senhora, creio que a senhora interpretou o texto de forma equivocada, respondeu ele com clareza e segurança. Se a senhora consultar a passagem da página 142, verá exatamente que o autor não quis dizer isso. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Os outros alunos debruçaram-se sobre os livros, alguns surpresos, outros com sorrisos de aprovação. A senhora Lefebvre sentiu um arrepio de irritação. Como ele se atrevia a corrigi-la, a autoridade incontestável na sala. Malik, ela começou com a voz tremendo ligeiramente apesar de si mesma, você não deveria falar assim na frente dos seus colegas de classe. Malik levantou-se lentamente com o olhar fixo no dela. Senhora, eu respeito a sua autoridade, mas também respeito a verdade. E a verdade não depende da cor da minha pele. Um silêncio se instalou. Os alunos prenderam a respiração. Alguns trocaram olhares surpresos, outros até se divertiram com a autoconfiança do jovem. A senhora Lefebvre sentiu a raiva crescer, mas não podia reagir sem parecer ainda mais ridícula. Então Malik fez um gesto sutil, tirou de seu estojo uma cópia anotada do texto, onde todos os erros da senhora Lefebvre estavam sublinhados, com referências precisas e irrefutáveis. Se quiser, posso lhe mostrar exatamente onde não se encaixa. Uma risada abafada veio do fundo da sala. A senhora Lefebvre sentiu as bochechas queimarem. Ela nunca havia sido confrontada daquela forma, e certamente não por uma aluna que ela considerava fácil de intimidar. Seu plano de humilhá-la havia fracassado em menos de 2 minutos. Malik voltou para o seu lugar, ainda calmo, ainda impecável. Toda a turma observava a senhora Lefebvre, e ela percebeu que a autoridade que pensava possuir havia desmoronado num instante. A vergonha começou a corroê-la, e todos podiam ver. Naquele momento deixou de ser apenas uma palestra. Tornou-se uma lição de humildade, uma que a senhora Lefebvre jamais esqueceria. O sinal finalmente tocou, indicando o fim da aula, mas a tensão não diminuiu. Os alunos, ainda em choque, murmuravam entre si, alguns pegando seus celulares para anotar ou filmar o que acabará de acontecer. Malik guardou suas coisas calmamente, cada movimento deliberado, cada olhar fixo na senhora Lefebvre com uma confiança serena. Bem, começou a senhora Lefebvre com a voz trêmula, espero que você entenda que não é assim que se fala com um professor. Malik ergueu uma sobrancelha e respondeu não de forma agressiva, mas com firmeza gélida. Senhora, creio que a senhora precisa entender que o respeito se conquista, e não se pode humilhar alguém sem consequências.
Nesse momento, um dos alunos que havia presenciado toda a cena, levantou o celular e disse: Senhora, a senhora acaba de ser contradita por Malik, e todos viram. A senhora Lefebvre sentiu o rosto queimar de vergonha. Virou-se para o quadro negro para esconder suas emoções, mas era tarde demais. Toda a turma agora sabia que ela havia sido superada por um aluno que considerava inferior. Malik, impassível, juntou seus pertences e se levantou para sair. Antes de atravessar a porta, ele disse calmamente: E a senhora deve saber que a cor da pele nunca indica inteligência. A senhora deveria pensar nisso. Um silêncio pesado se seguiu. Então, como um choque se espalhando, uma risada discreta percorreu os alunos. Alguns estavam anotando, outros murmuravam. Ela realmente não esperava por isso. A senhora Lefebvre ficou imóvel, vermelha de raiva e vergonha. Ela acabará de perceber que sua reputação estava manchada, não por boatos ou alunos insolentes, mas pela verdade e coragem de um jovem que ela considerava facilmente intimidado. Pela primeira vez em 20 anos de magistério, ela se sentia vulnerável e humilhada diante de todos. E naquele dia Malik saiu da sala com passos firmes, deixando uma lição gravada na memória de cada aluno: respeito e justiça não podem ser comprados. E a arrogância do preconceito sempre acaba se voltando contra aqueles que o cultivam. No dia seguinte, a escola inteira estava em polvorosa. A notícia do incidente na aula da senhora Lefebvre se espalhou como fogo em palha seca. Alguns alunos falavam com admiração de Malik, enquanto outros cochichavam divertidos sobre a situação da professora. Até mesmo o diretor foi informado por vários pais preocupados que presenciaram o comportamento da senhora Lefebvre. Em seu escritório, a senhora Lefebvre cerrou os punhos. Seu rosto denunciava profunda humilhação. Ela sabia que essa situação poderia lhe custar caro. Quando estava prestes a reunir seus pensamentos para justificar seu comportamento, o diretor entrou. Senhora Lefebvre, ele começou calmo, mas firme: recebi inúmeros relatos sobre sua atitude em relação a Malik ontem. Ela tentou responder, se defender, mas o diretor levantou a mão. Não diga nada para mim. Você humilhou uma aluna na frente da turma toda, e isso é inaceitável. Você será punida. A senhora Lefebvre sentiu o coração afundar. Ela nunca havia sido confrontada daquela maneira. Mas não era só isso. Malik, que estava no corredor recolhendo seus pertences, entrou naquele exato momento. Ele havia ouvido a conversa. Bom dia, senhora, disse ele com sua calma habitual. Espero que agora a senhora entenda que seus preconceitos têm consequências. As palavras eram simples, mas seu impacto foi devastador. Os alunos no escritório não conseguiram conter o sorriso. Pela primeira vez, a senhora Lefebvre se deparava com a realidade. Suas ações racistas não podiam mais ser escondidas. Sua reputação, sua autoridade e até mesmo sua imagem profissional estavam manchadas. O diretor prosseguiu: Você passará por treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão, e um relatório será adicionado ao seu arquivo. Qualquer reincidência poderá resultar em medidas disciplinares mais severas. A senhora Lefebvre, imóvel, compreendeu que nada poderia dizer para apagar o que havia acontecido. Ela queria humilhar Malik, mas foi ela quem acabou humilhada diante de seus alunos, do diretor e, em breve, de toda a escola. Malik então se virou para ela calmamente e disse: Espero que a senhora aprenda uma lição. A arrogância e o racismo sempre acabam se voltando contra aqueles que os praticam. Então ele saiu do escritório, deixando para trás um silêncio pesado, mas libertador. A senhora Lefebvre permaneceu sozinha, com sua vergonha, finalmente compreendendo que a humilhação que ela queria infligir não lhe pertencia mais. Agora era dela. Naquele dia, Malik não recebeu apenas reconhecimento. Ele deu uma lição de coragem e dignidade que ninguém na escola jamais esqueceria. E para a senhora Lefebvre, a lição foi amarga, mas inesquecível. Poucos dias depois, a história de Malik e da senhora Lefebvre já havia se espalhado muito além dos muros da escola. Alunos compartilharam vídeos e mensagens nas redes sociais, relatando como Malik havia enfrentado sua professora racista com calma, mas com firmeza. Logo, o nome de Malik circulava no Twitter, Instagram e TikTok com milhares de compartilhamentos e comentários de admiração. A senhora Lefebvre viu seu mundo desmoronar. Pais, colegas e até ex-alunos expressaram sua desaprovação. Sua autoridade agora era apenas uma lembrança. A administração da escola, ciente da rapidez com que o caso se espalhava, convocou uma reunião pública para esclarecer a situação. No dia da reunião, a sala estava lotada. Alunos estavam presentes, alguns com seus pais, e representantes da mídia local haviam sido convidados para cobrir o incidente e a reação exemplar de Malik. A senhora Lefebvre, vermelha de raiva e vergonha, entrou na sala.
Ela tentou falar, mas os murmúrios se transformaram em um silêncio pesado. Malik, por sua vez, falou. Sua voz era calma, confiante e clara, cada palavra impactante. Eu nunca quis humilhar ninguém. Eu só queria defender o que é certo. O que vimos é que o preconceito e o racismo têm consequências. E essa lição não é só para mim, é para todos nós. A sala irrompeu em aplausos. Os alunos continuavam filmando, registrando cada momento da cena. A senhora Lefebvre, imóvel na plataforma, finalmente compreendeu que sua tentativa de humilhação havia fracassado e que aquele momento ficaria gravado na memória de todos. Para piorar ainda mais a situação, a diretora anunciou: a senhora Lefebvre terá que pedir desculpas publicamente a Malik e a todos os alunos, e passará imediatamente por um programa obrigatório de conscientização sobre diversidade. Diante dessa sanção e do escrutínio de toda a comunidade, a senhora Lefebvre não pôde mais negar a verdade. A professora arrogante e racista fora derrubada pela dignidade e coragem de uma aluna que ela considerava inferior. Nos dias que se seguiram, Malik tornou-se um símbolo. As redes sociais, a escola e até mesmo toda a cidade celebraram sua inteligência, sua compostura e sua coragem. E para a senhora Lefebvre, tudo o que restou foi a amargura de uma lição que ela jamais esqueceria. Subestimar alguém por causa da cor da sua pele é expor-se à mais humilhante das quedas.